tarde. Eu sou a tia Patrícia, da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E vocês estão bem? Estamos aqui para mais um Momento Kids, mais uma tarde bem animada, bem gostosa, onde vamos aprender mais uma história bíblica da Palavra de Deus para o coração de cada um de vocês. E agora, crianças, eu gostaria de estar convidando a cada um para nós fecharmos os nossos olhos, para nós estarmos falando com o nosso Deus. E eu convido você, criança, e a todos que nos assistem nesse momento, para fechar os nossos olhos e orar comigo. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por essa linda tarde que o Senhor nos dá, obrigada pela vida, pela saúde, obrigada por cada criança que nos ouve, Senhor, nessa linda tarde. Abençoe cada família, cada lar, entra em cada um deles dando a paz, dando alegria ao coraçãozinho de cada um, e que cada um possa receber a Tua palavra, e que essa palavra venha morar em cada coração. E perdoe, ó Deus, os nossos pecados, tudo que nós fizemos contra o Senhor. E nos guarde, e nos proteja, e te louvamos e agradecemos pela nossa vida e por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, crianças. Então nós vamos cantar bem bonito, bem animado. E a primeira música que a tia quer convidar todos para cantar, fazendo gesto, é bom, é muito bom. Vamos cantar? É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido! É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Bom demais! Muito bem, criança. Então é muito bom, é bom demais ter Jesus no coração, porque é Ele que traz a nossa alegria, é Ele quem nos dá paz, é quem nos ensina, que ajuda a nós na nossa caminhada. Então é muito bom ter Jesus no nosso coração, mesmo no momento triste, de alegrias. Jesus está conosco e está nos ajudando em todo momento. E agora eu queria convidar vocês para cantar mais uma musiquinha bem animada que fala 3 palavrinhas só. Vamos cantar e fazer um gesto. Vamos lá? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá.
palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Muito bem, criança. Então, uma frase pequena com 3 palavrinhas. Deus é amor. Por que Deus é amor? Ele mandou seu filho Jesus morrer em favor de você e de mim, para que todo o nosso pecado fosse perdoado ali na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue por cada um de nós. E agora eu convido a vocês a pegar a sua Bíblia para junto nós estarmos lendo o versículo bíblico que tem como chave a nossa história de hoje. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir no Novo Testamento, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá? Colossenses 3, versículo 13. A tia vai ler e depois vocês vão fazer a leitura juntamente com a tia. Vamos lá? Então, a tia vai ler aqui e vocês vão acompanhar a leitura. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ler juntinho aqui com a tia. Vamos pegar a Bíblia, então. Vamos, você lê aí, a tia aqui, bem alto, bem bonito. Vamos lá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, esse versículo, criança, quer dizer que Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, tudo que nós fazemos contra o Senhor e que entristece o coração dele. E ele nos perdoa quando a gente pede perdão para ele. E nós devemos também perdoar o nosso próximo, perdoar aquela pessoa que fez alguma coisa contra nós, que pecou contra nós também, que entristeceu, que nós ficamos tristes e nós ficamos magoados. Então, nós devemos também perdoar essa pessoa, assim como Jesus, como Deus perdoou a mim e você, nós também devemos perdoar o nosso próximo, não é verdade? Porque isso é uma obrigação, porque a palavra de Deus fala e isso nós devemos obedecer. Se temos Cristo no nosso coração, nós devemos obedecer a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, onde nós acabamos de ler o nosso versículo, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E agora nós vamos passar então, criança, para a nossa história bíblica, para conhecer mais um pouquinho da palavra do Senhor, para saber qual é a mensagem que ele tem nessa tarde, nessa linda tarde de hoje, no nosso Momento Kids. E está registrada também no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 21 a 35. Então, vamos lá? Não é capítulo 19, criança, é capítulo 18, versículo 21 a 35. Vocês podem depois acompanhar a história, ler na casa de vocês. Todos que já sabem ler, vai pegar a Bíblia e vai fazer essa leitura dessa história que a tia vai trazer para cada um de nós. E se vocês, crianças, ainda não sabem ler, vocês vão pedir o papai ou a mamãe para fazer a leitura bíblica, para vocês conhecerem mais um pouco
da palavra do Senhor. E isso, quando a gente lê a palavra do Senhor, nós estamos nos alimentando da palavra, estamos crescendo espiritualmente, estamos conhecendo mais de Deus, o que Ele quer para as nossas vidas e para os nossos corações, não é verdade? Então, a parábola, criança, essa história bíblica, fala de uma parábola que fala do servo incompassivo. O que quer dizer incompassivo? É uma pessoa que é sem piedade, sem compaixão para com o outro. E nós vamos, então, aprender um pouco mais sobre essa parábola. Parábolas são histórias que Jesus quer contar para a nossa vida, quer contar, trazer um ensinamento, uma mensagem, através de ilustrações. Parábola, então, é isso. E então, Jesus, ele tinha 12 discípulos, discípulos amados de Jesus. Jesus amava muito os seus discípulos, e os seus discípulos sempre andavam com Jesus no meio das multidões. Jesus, então, ensinava a todo momento que ele passou aqui na terra o seu ministério, ensinando para os seus discípulos, dando exemplos e ensinando também para o povo, para aquelas pessoas quando chegava perto de Jesus e queria aprender um pouco mais. E aí então teve um discípulo de Jesus chamado Pedro e virou para Jesus e falou assim: olha, Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar um irmão e uma pessoa que me entristece o meu coração, que pecar contra mim? E aí Pedro falou assim: é 7 vezes, Jesus? E aí Jesus disse: não, Pedro, é 70 vezes 7. E aí Pedro então olhou para ele: então é 70 vezes 7? O que significa isso, criança? Que sempre eu tenho que perdoar o meu irmão, perdoar o meu próximo, perdoar aquela pessoa que me ofende, que me magoa. Sempre eu tenho que estar perdoando aquela pessoa. E aí então Jesus começou aquela conversa com Pedro e falou assim: Pedro, eu vou ensinar então para você uma parábola, uma mensagem para ilustrar sobre o perdão. E aí Jesus conta então que o reino dos céus é comparado a um rei. Esse rei, ele era muito rico, né? Tinha muito dinheiro, muito ouro. E aí os seus servos que trabalhavam para ele, de vez em quando pedia dinheiro emprestado. E o rei estava pronto a ajudar, a emprestar, porque no momento oportuno o rei queria o seu dinheiro que havia emprestado para os seus servos, né? Para os seus empregados. E aí teve um dia então que o rei resolveu cobrar de todas aquelas pessoas que o deviam, que devia algum dinheiro, alguma quantia para ele. E aí então tinha um homem, o seu servo, um deles, que devia 10.000 talentos para ele. 10.000 talentos era muito dinheiro, uma quantia imensurável, que a gente nem consegue imaginar quanto dinheiro que esse homem devia para o rei. Mesmo ele trabalhando a sua vida inteira, ele não conseguiria juntar esse dinheiro para pagar a sua dívida. E aí então o rei falou assim: olha, servo, eu vim aqui para cobrar aquele 10.000 talentos que você me deve, e eu vim aqui e quero que você me pague. E aí aquele servo começou a ficar preocupado, porque ele não tinha dinheiro para pagar, não tinha aquela quantia para poder saldar, quitar aquela sua dívida que ele tinha para com o rei. E aí o rei então virou para ele e falou assim: olha, se você não tem, então, você pega a sua esposa, os seus filhos e vendem todos eles como escravo. E aí você vai ter uma quantia boa em dinheiro para pagar essa dívida que você tem para comigo. E aquele servo ficou tão preocupado,
tão preocupado que ele falou assim: como eu vou vender a minha esposa e meus filhos? Eu não posso fazer isso. Tenha paciência, rei. Tenha paciência, tenha compaixão para comigo. E aí ele se prostrou aos pés, aos joelhos, né? Se colocou de joelhos aos pés do rei e pedindo para que o rei tivesse compaixão, tivesse paciência para com ele. E aí então o rei pensou e falou assim: olha, então a partir de hoje você não me deve mais nada, nem 2 talentos, porque ele devia quanto mesmo? 10.000 talentos, muito dinheiro. E aí então o rei perdoou aquela dívida e ele ficou numa felicidade que saiu correndo para ir para sua casa, para contar essa alegria, para contar para sua família o que havia acontecido ali naquele palácio. E de repente, então, aquele servo, saindo do palácio, ele encontra uma pessoa, colega dele, amigo dele, que o conservo, que também devia dinheiro para ele. E aí ele falou assim: agora é o momento de eu cobrar essa dívida. E esse homem, ele devia para ele só 100 denários, que era referente à moeda daquela época, que era referente mais ou menos 3 salários, 3 meses de salário trabalhado, né? E aí ele falou assim: olha, eu quero agora esses 100 denários que você me deve. E aí ele começou a falar assim: tenha compaixão, tenha paciência, eu vou te pagar, eu não tenho esse dinheiro agora, tenha paciência comigo. E no mesmo momento, criança, ele falou assim: você me deve? Então você vai ser preso, você vai ficar na prisão. Porque aquela época, quando as pessoas deviam a outra e não podia pagar, e que não conseguia pagar, saldar sua dívida, ela era presa, colocada numa prisão. E aí então, aquele homem que devia só 100 denários, ele foi para a prisão, porque ele logo falou assim: se você me deve, eu não vou perdoar essa dívida, e eu quero que você então vá preso. E aí tinha pessoas que viram essa cena, que viu o que estava acontecendo e correram para o palácio e contou tudo para o rei. E o rei, crianças, ele ficou furioso, ficou muito bravo, porque ele falou assim: como assim? Ele me devia 10.000 talentos, uma quantia enorme, e eu perdoei essa dívida. E agora ele não perdoou aquele que devia só 100 denários, muito menor a sua dívida. E aí ele ficou muito bravo e chamou ele lá na presença do rei e falou: olha, agora você então vai para a prisão. Porque como assim? Eu posso perdoar você, né? E você não pode perdoar outro? E aí ele ficou furioso e ele então, os soldados pegaram aquele homem e levaram para onde? Para a prisão. E ele chorou, ficou muito triste, porque a sua dívida havia sido perdoada, mas ele não perdoou o seu amigo. E o rei então se arrependeu e imediatamente colocou ele na prisão, até que ele pagasse a sua dívida. E aí então Jesus, ele quer explicar para nós e quer ensinar para nós através dessa parábola que nós devemos então estar prontos a perdoar sempre todas as pessoas que nos ofendem. E a gente também, quando a gente peca também, quando a gente faz coisas que desagradam o nosso amigo, quando nós desagradamos o nosso papai, a mamãe, quando a gente desobedece, quando a gente faz coisa que desagrada ao papai do céu também. Deus fica muito triste e o nosso coração, ele fica sujo, né? Fica com uma manchinha, porque é o pecado. E o pecado, olha, fica todo sujo o nosso coração, e com isso o nosso coração entristece, né? O coração de Deus. E isso, o pecado, ele afasta a nossa vida
e da nossa comunhão com o nosso Senhor. E Deus, Ele quer que nós façamos o quê? Pedir perdão por aquilo que nós fizemos, tudo que nós desagradamos ao nosso Deus. Quando a gente também peca com o nosso irmão, quando a gente aborrece o coração do nosso amigo, do nosso papai, nossa mamãe, alguém da nossa família, o nosso próximo, e aí entristece também. E nós devemos então chegar lá e pedir perdão. Olha, me perdoe porque eu fiz uma coisa errada e eu desagradei a você e eu estou arrependido. E eu quero então ter uma nova vida. Eu quero não estar com o coração cheio de pecado. Eu estou arrependido e para isso nós devemos o quê? Pedir perdão ao nosso Senhor Jesus, para que o nosso coração volte a ficar o quê? Branquinho como a neve. E aí então nós devemos pedir perdão para o nosso Senhor Jesus, para que a gente venha morar com o nosso Senhor quando nós partimos dessa vida. Se nós não tivermos Jesus no nosso coração, né? E aí Jesus, quando a gente morrer, e aí a gente não vai morar no céu, um céu que está preparado por Jesus, está nos esperando junto do nosso Deus, o nosso Pai. Ele está lá pronto para nos receber, mas para isso nós devemos o quê? Ter Jesus no nosso coração, e quando nós fizermos algum pecado, pecar contra o nosso Senhor, nós devemos o quê? Pedir perdão e arrepender e orar ao nosso Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados. E assim é quando nós façamos também alguma coisa com o nosso próximo. Nós devemos também pedir perdão. Não ter vergonha de pedir. Eu entristeci o coração do meu amiguinho, da minha mãe, do meu pai. Eu não vou pedir perdão, não, deixa pra lá. Não, nós devemos o quê? Pedir perdão, arrepender e ir lá no nosso irmão, no nosso próximo e pedir perdão. Porque quando nós também pecamos, nós também queremos o quê? Ser perdoado, não é verdade? A gente quando pede desagrado ao papai ou à mamãe, a gente fala: papai, mamãe, você me perdoa por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei? Imediatamente o papai e a mamãe, ele perdoa a nós também quando a gente faz isso. E é assim que nós devemos agir. Assim como eu gosto de ser perdoado, o nosso próximo também, e principalmente o nosso Deus, que Ele ensina que nós devemos perdoar sempre, como a parábola diz, né? 70 vezes 7, que quer dizer que nós devemos estar prontos a perdoar sempre, a todo instante, todo aquele que desagrada, que fez alguma coisa que entristeceu o meu coração, que eu fiquei chateada, fiquei triste. Nós devemos perdoar, chegar nele e pedir perdão por aquilo que nós fizemos também, porque nós pecamos, nós fazemos coisas erradas também. E Deus, Ele usa que o Espírito Santo fale ao nosso coração e mostre quando a gente está errado, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele mostra para nós e nos convence, cada um de nós, do nosso pecado. Então a gente pega e fala: eu pequei, realmente eu fiz isso errado. E aí primeiro a gente pede perdão para nosso Senhor Jesus e vai no nosso irmão, vai naquela pessoa que nós pecamos contra ela, não é verdade? Então que nós possamos, criança, estar prontos a perdoar sempre, e não só 70 vezes 7. A parábola disse: devemos estar prontos a perdoar, assim como Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele perdoou, apagou todos os nossos pecados. Assim nós devemos agir também, estar sempre prontos a perdoar, a ter um coração compassivo e não incompassivo. Devemos ter piedade, compaixão para com o nosso próximo, e que Jesus esteja abençoando o seu coração e o meu coração também. E agora eu convido para nós estarmos encerrando o nosso Momento Kids, mais uma música que fala: meu coração era sujo.
Vamos cantar bem animado e bonito. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alfacinho tornou. E diz em suas palavras, que em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alfacinho tornou. E diz em suas palavras, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, criança. Então, meu coração era sujo, porque não tinha Jesus, porque estava cheio de pecado. E quando eu aceitei a Jesus e pedi perdão, o meu coração de sujo ficou limpo. Jesus apagou todos os meus pecados. E é assim que nosso coração tem que estar limpo como a neve, branquinho, sem mancha e sem pecado. E que Jesus abençoe a cada um de nós. E vamos estar orando para nós estarmos encerrando. E eu convido você para fechar o seu olhinho junto com a tia para estarmos orando. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe essa lição que aprendemos, ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando para que possamos sempre perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, quando vier a nos ofender, quando vier a entristecer os nossos corações, ó Deus, que possamos estar prontos aqui para perdoar. E que o Senhor perdoe todos os nossos pecados também, todas as nossas faltas, ó Pai, e que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Crianças, até o próximo sábado, mais um Momento Kids com a tia Liliane, e nós esperamos você para mais um momento e para uma nova história linda da Bíblia que a gente quer ensinar para vocês. Até lá e um grande beijo. Tchau!